tarde. Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Glorister e hoje eu e a Samira vamos falar um pouco sobre as técnicas de blotting. A primeira das técnicas é o Southern Blot, que foi desenvolvido por Edwin Sutter em 1973. Essa técnica ela é para detecção do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Ela foi muito utilizada para estudos de variações genéticas e polimorfismos. Com essa técnica, nós podemos estudar a presença ou a ausência de um determinado gene em uma espécie ou indivíduo. Essa técnica tem diversas aplicações, entre elas a realização de testes de paternidade, de identificações criminais e como diagnóstico de doenças genéticas, tumorais e de infecções. Então, essa técnica tem 4 etapas, que são a extração e a quantificação, seguida pela digestão do DNA. Depois, nós temos a separação dos fragmentos por eletroforese. Em seguida, a transferência do DNA para uma membrana de nitrocelulose. E, por fim, a hibridização e detecção das bandas dessa membrana. Nessa imagem, então, nós vemos as principais etapas do Southern Blot. Começamos, então, com a extração do DNA da amostra, seguida pela sua quantificação. Quando nós tivermos uma concentração de DNA e uma qualidade suficientes, seguiremos para a próxima etapa, que é a digestão enzimática. A digestão enzimática é uma etapa importante para transformar esse DNA genômico em fragmentos de DNA que possam ser analisáveis. Após essa digestão, passamos, então, essas moléculas para uma separação por eletroforese. A eletroforese é um processo de separação de biomoléculas que utiliza uma matriz com diferentes poros por quais as moléculas irão migrar quando elas estiverem sob uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial elétrico, ela vai fazer com que moléculas eletricamente carregadas migrem. Como o DNA é uma molécula negativamente carregada, devido aos seus grupamentos fosfato, ela vai migrar dentro dessa matriz em direção ao polo positivo. Moléculas de DNA com diferentes tamanhos vão migrar de forma diferente por essa matriz, já que as moléculas menores terão mais facilidade de atravessar os poros e irão fazer isso de forma mais rápida. Dessa forma, as moléculas maiores vão ficar mais para trás, enquanto as moléculas menores vão ficar mais à frente no gel. E assim nós teremos uma separação por diferença de tamanho ou pares de base. Após a separação pela eletroforese, nós teremos a transferência dessas moléculas de DNA para a membrana de nitrocelulose. A transferência das moléculas de DNA do gel para a membrana de nitrocelulose pode acontecer de 3 formas distintas. Essas formas são por vácuo, por capilaridade ou por eletrotransferência. Geralmente se utiliza a eletrotransferência, que é bem parecida com a eletroforese, só que ao invés de acontecer num gel, ela acontece para uma membrana, onde a gente coloca o gel em cima da membrana e em cima e embaixo desse sanduíche, nós colocamos pilhas de papel filtro regados com solução tampão, que vai facilitar essa transferência por diferença de potencial. Então, vai acontecer que o DNA, que é negativamente carregado, vai migrar em direção ao polo positivo, e em direção a esse polo positivo está a membrana de nitrocelulose. E quando ele chega nela, ele vai ficar imobilizado nessa membrana. Uma vez imobilizado na membrana, nós podemos fazer a incubação com sondas de DNA específicas e complementares para a nossa sequência de interesse. Uma vez realizada a incubação com a sonda hibridizante e depois feita as devidas lavagens para retirar ligações inespecíficas, nós poderemos realizar a detecção das bandas dos nossos genes de interesse. Essa detecção ela pode acontecer de diferentes formas, mas a mais utilizada é a
detecção. A sonda hibridizante utilizada, ela é marcada com radioisótopo. E quando nós expomos esse papel de nitrocelulose aos raios X, as bandas ficarão visíveis. Essas bandas, uma vez visíveis, podem ser quantificadas por programas de análise de imagem, como ImageJ, e dessa forma teremos a quantificação da quantidade daquele gene na nossa amostra. E essas são as principais partes da técnica de Southern Blot, que é uma técnica bastante complexa que envolve digestão do DNA, eletroforese em gel de agarose e hibridização das sequências gênicas específicas. Agora nós vamos falar de uma técnica semelhante que surgiu depois, em 1977, e que foi desenvolvida por James Allwine e seus colaboradores, que é o Northern Blot. O Northern Blot é uma técnica utilizada para a detecção de ácido ribonucleico, que é o RNA. Essa técnica ela é muito útil para a gente estudar os níveis de expressão gênica de RNA, principalmente RNA mensageiro. Ela tem diversas aplicações, mas foi muito utilizada para o estudo do câncer e dos genes envolvidos nessa regulação dessa doença, como oncogenes e genes supressores tumorais. Mas essa técnica pode ser utilizada para o diagnóstico e prognóstico de qualquer doença cuja expressão de um RNA mensageiro seja importante. Ela também possui 4 passos, que são bem semelhantes à técnica de Southern Blot. E como essa técnica é bastante semelhante à anteriormente apresentada, eu não vou passar todos os passos novamente. Eu só vou fazer referência às diferenças metodológicas entre as duas. Então, uma das principais diferenças é o método de extração, que será diferente devido à instabilidade da molécula de RNA. Geralmente, a extração do RNA da amostra ocorre pelo método do trisol, e é uma etapa bastante importante, porque é nessa etapa que a gente define se a amostra é de boa qualidade ou não. Tendo uma amostra de boa qualidade, a segunda diferença é que, como o RNA é sintetizado de forma individual, nós não precisaremos fazer o passo da digestão enzimática, nós vamos diretamente para a separação por eletroforese. E assim seguiremos os mesmos passos da técnica de Southern Blot, só que aqui aplicado para o Northern Blot, que é uma técnica de detecção de RNA. Antes de prosseguirmos para a próxima técnica, que é o do Western Blot, é importante falar que a técnica de Southern e Northern Blot estão obsoletas. Elas foram muito importantes na década de 70. Só que com o advento do PCR, que é a reação em cadeia da DNA polimerase, e do sequenciamento de DNA e de RNA, e com a automatização desses processos, essas técnicas foram substituindo o Southern e o Northern Blot. Apesar de elas não serem técnicas muito utilizadas hoje em dia, elas têm uma importância histórica devido ao desenvolvimento do Western Blot, que é a próxima técnica que a nossa colega Samira vai apresentar e que é utilizada até hoje nos laboratórios de ensino e de pesquisa. A técnica de Western Blot, também conhecida como imunoblotting, é semelhante às técnicas já descritas, porém utilizada para detecção e quantificação de proteínas. Essa técnica foi desenvolvida em 1979 e hoje é muito importante para avaliar níveis de expressão gênica ou proteica de uma amostra. Ela auxilia e confirma o diagnóstico de várias doenças infecciosas pela detecção de proteínas específicas e anticorpos presentes no sangue do paciente. É o principal teste para a detecção do vírus HIV, por exemplo. Também auxilia no diagnóstico de doenças neurodegenerativas causadas por prions, que são proteínas com capacidade infectante. Também auxilia no diagnóstico de hepatite e herpes. Para a realização dessa técnica, é realizada a etapa de extração para a obtenção da amostra e a quantificação de proteínas para sabermos quanto de amostra será necessário na próxima etapa. Realizamos então a eletroforese em gel de poliacrilamida, que serve para separar as proteínas por tamanho, e na presença do detergente dodecil sulfato de sódio, que confere carga negativa às proteínas. Após a separação das proteínas da amostra nesse gel, transferimos essas proteínas para uma membrana de nitrocelulose
ou fluoreto de polivinilideno, onde elas serão fixadas. Realizamos a incubação dessas membranas com anticorpo primário, que se ligam às proteínas de interesse presentes na membrana. Depois fazemos uma lavagem para a retirada dos anticorpos que não se ligaram. Incubamos então com anticorpos secundários, que vão se ligar aos anticorpos primários. E então poderemos verificar indiretamente por radiografia, fluorescência ou quimioluminescência, a presença dessas proteínas na membrana pela ligação dos anticorpos, ou poderemos saber se a solução que utilizamos realmente possui os anticorpos de interesse, para o diagnóstico de doenças, por exemplo. Nessa imagem nós mostramos um esquema dessa técnica, começando pela fase de separação das proteínas por eletroforese, transferência das proteínas do gel para a folha de nitrocelulose por capilaridade. Incubamos com anticorpo primário, depois o secundário marcado e visualização por radiografia. Vimos que a fase de fracionamento ou separação das proteínas na técnica de Western blot é diferente que as realizadas para Southern ou Northern blot. Consiste em eletroforese realizada na vertical. As amostras são colocadas em poços na superfície do gel e migram para o fundo do tanque para o polo positivo, sendo que as proteínas menores chegam quase na parte inferior do gel, e as maiores ficam em alturas diferentes, dependendo do tamanho em que se expõe o gel à voltagem. É dessa forma que obtemos as diferentes bandas, ou seja, as proteínas separadas. E por comparação com o padrão, poderemos identificar a proteína de interesse. Na imagem à esquerda, nós mostramos didaticamente a membrana de nitrocelulose ou fluoreto de polivinilideno, o anticorpo primário ligado à proteína e o anticorpo secundário ligado ao primário e marcado com a enzima e seu substrato que tornará possível a sua visualização. Na imagem à direita, vemos o QMDoc, um aparelho utilizado para a realização das bandas no gel. Apresentamos a bibliografia que utilizamos para a confecção desse trabalho e esperamos que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e até a próxima!